Queridos irmãos, irmãs do Salvador Jesus, o mesmo Espírito Santo colocou a fé no coração da vida de cada um de nós, também nas eleições, mas nós queremos meditar, refletir especialmente na leitura do Evangelho de hoje. Uma leitura, como as outras das leituras da Páscoa, certamente muito conhecida de todos nós, mas sempre nos faz lembrar especialmente do poder de Deus, do amor de Deus por nós e da grande salvação que Ele nos dá em seu Filho, que não ficou morto, mas ressuscitou. Nós ouvimos o texto, eu quero lembrar um pouquinho, daquela madrugada da primeira Páscoa cristã, lembrando que o texto diz assim, no primeiro dia da semana. Por quê? Porque o sábado é o último dia, né? A gente costuma falar que o dia começa na segunda, mas até em português é uma contradição, porque é segunda-feira, o segundo dia. Então, na verdade, sábado é o sétimo dia, e a gente começa a semana já descansando, não trabalhando. Domingo, dia do Senhor. Então, cedinho, elas foram lá, algumas mulheres, seguidoras dedicadas de Jesus, foram lá para aquele túmulo, né, onde José de Arimateia tinha colocado o corpo de Jesus, cheias de tristeza. O que elas foram fazer lá? Elas foram terminar o que não deu para fazer bem feito na sexta tarde. Sempre temos que lembrar, os judeus, né, o Jesus até hoje, o dia deles começa às 6 da tarde, diferente do nosso dia, né? Começa meia-noite. Então, sexta tarde, 6 horas, a partir da sexta tarde, 6 horas, era o sábado deles, eles não poderiam ter nenhum tipo de trabalho. Então, quando Jesus foi tirado da cruz, né, ele morreu às 3 da tarde, mais ou menos, tem que tirar da cruz, tem que levar para a sepultura, tiveram que fazer um embalsamento de Jesus muito rápido. Era o costume já naquela época, embalsamar o corpo com ervas aromáticas e tal, para que o corpo se preservasse mais tempo. Então, elas foram lá terminar essa obra de amor a Jesus também, no domingo, bem cedinho. É interessante a gente pensar por que elas foram lá fazer isso. Provavelmente elas não se lembravam, ou elas não acreditavam naquilo que Jesus mesmo tinha dito poucos dias antes. Ele disse várias vezes, na verdade, durante o seu ministério, né? O Filho do Homem, quer dizer, eu, Jesus, ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, que o crucificarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então ele já tinha dito, olha, eu vou ressuscitar. Essas mulheres esperavam, como seria natural, encontrar um corpo naquele túmulo. Um corpo bastante machucado, né? Como não tinha sido colocado lá naquela sexta-feira tão trágica. Né? Mas elas estavam enganadas. A pedra daquela tumba estava removida. Então, lembrando, né? Existem várias figuras, né? Do túmulo, provavelmente era um túmulo sendo tipo uma caverna. Então, era uma pedra, né, que se rolava, né, um túmulo no chão. Aquela pedra estava removida. E aqueles guardas que tinham ficado ali cuidando para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, porque olha que interessante, né? Os romanos, os líderes judeus, eles ouviram que Jesus disse, eu vou ressuscitar. Então vamos botar uns guardas lá, para que os discípulos não roubem o corpo, depois falem que ele ressuscitou. Então aqueles guardas, quando teve aquele tremor de terra, a pedra se foi removida, eles ficaram assim, eles como mortos, desmaiaram de medo, né? Estavam assim. E aí, para mais espanto daquelas mulheres, apareceu um anjo para elas, né? Com roupas brilhantes, e disse, eu não tenho medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi imposto. Essa aparição do anjo, essa notícia, causou nelas sentimentos assim, bem contraditórios. Ao mesmo tempo, elas ficaram
muito assustadas, mas ao mesmo tempo muito alegres. Aquela tristeza com a qual elas vieram até ali, certamente chorando, lembrando de tudo, se transformou em alegria. E o anjo deu uma tarefa para elas: olha, vocês vão lá e avisem os discípulos de Jesus que ele ressuscitou e que mais tarde ele vai encontrar com eles. E aí no caminho, para ir falar com os discípulos, o próprio Jesus apareceu para elas. Elas abraçaram Jesus. Ele disse: olha, agora vão e avisem aos meus irmãos, aos meus discípulos, eu vou vê-los lá na Galileia. Elas foram, contaram aos discípulos a notícia, e aí é interessante, a primeira reação deles, essas mulheres estão delirando. Elas estão meio loucas. Mas aí o Pedro, que era sempre aquele impulsivo que tomava iniciativa, vamos lá ver. Foi correndo. E o João com ele. O Pedro era mais velho, tinha um problema de saúde, ficou para trás. O João chegou na frente. Mas por respeito ao Pedro, o outro evangelista João não entrou. Esperou o Pedro chegar. E o Pedro entrou. E ele também. E aí eles viram que, de fato, Jesus não estava mais ali. Tem um outro evangelho que fala, é o detalhe, né? Eles colocaram um pano em volta da cabeça de Jesus e um em volta do corpo. Os dois panos estavam separados, como se, mais ou menos a gente pode imaginar assim, como, ali até parece os panos, né? Como se tivesse ali uma cabeça, mas não tinha mais a cabeça, estava só o pano ali, né? Meio que flutuando, e os lenços do corpo também, mas Jesus não estava ali. Ele tinha realmente ressuscitado. Essa cena, essa foto, né, eu comentei ontem, é do filme que eu falei ontem aqui, né? É a última cena da Paixão de Cristo. Jesus ressuscita. É uma cena muito bonita. Né? Ele sai dali e fica com aqueles lençóis. Bom, meus irmãos, eu acredito que para a maioria de vocês, o que eu acabei de contar aqui de novo, não é novidade. Né? A maioria de nós ouve essa história desde criança. Mesmo quem não é cristão, em algum outro momento, às vezes, ouve essa história, né? Porque nós temos aqui em Sorocaba mesmo, a encenação da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo. Tem na televisão, tem filmes, né? Tem uma paixão de Cristo muito famosa lá no Nordeste, né? Muitas pessoas conhecem essa história. E aí, vem um perigo, vamos dizer assim, de a gente poder cair no erro de achar que essa história simplesmente só mais uma história. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás, uma história religiosa, muito bonita, né? De um passado distante, mas que não tem nada ou não tem muito a ver com a gente hoje. Esse é o risco que a gente corre. E, na verdade, acontece com muita gente. É o sentimento de muitas pessoas no mundo de hoje. Veja, eu acabei de falar das ensinações da paixão de Cristo. Não sei se você já percebeu. A maioria das igrejas, né, tem essas ensinações, ou em lugares públicos, tem procissões, né, de Semana Santa, teatro, né, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essas atividades atraem multidões. Tem igrejas que ficam abarrotadas de gente, ruas cheias de gente, né? Muita gente quer ver isso. Em alguns países, talvez vocês já viram isso também na TV, internet, tem até gente que se crucifica de novo de verdade, né, com pregos mesmo, ou carrega uma cruz e tal, né? Qual é o ponto que eu quero chegar? Muitas dessas pessoas que vão nessas procissões, encenações, depois passam o resto do ano vivendo como se Jesus não existisse. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. Ou seja, passa o resto do ano sem dar atenção à sua fé. E o que diz a palavra de Deus sobre isso? A palavra de Deus é totalmente contra esse tipo de comportamento. Jesus diz assim, né, de algumas pessoas, diz, essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
O apóstolo Paulo diz assim: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse agradeçamos a Deus, então não é só na sexta-feira santa, no domingo de Páscoa, é cada dia. Tá? Então, através de Jesus, Deus conquistou para nós a vitória sobre a morte. E a ressurreição dele, meus irmãos, verdadeiramente nos afeta hoje. Ela nos atinge hoje, em 2023. Por quê? Porque não só a cruz está vazia, né? Alguns também me perguntaram por que nós colocamos o crucifixo ali, né? Alguns falaram, não, mas Jesus não está mais na cruz, né? Ele ressuscitou. Mas o símbolo da ressurreição não é a cruz vazia. De lá ele saiu morto, ele saiu vivo. O símbolo é aquele lá, né? Túmulo vazio, a tumba vazia. Jesus ali na cruz, que a gente chama de crucifixo, para lembrar do sacrifício dele por nós, que junto com a ressurreição valem para a gente hoje. Nos dão hoje perdão, vida e salvação. Então a vitória de Cristo não foi para ele nem por ele. Ele não precisava nem passar por nada disso. Né? A vitória dele foi por mim. A vitória dele foi por cada um de vocês. Por todas as pessoas do mundo. Na epístola que a gente ouviu hoje, Paulo diz assim: Cristo é a verdadeira vida de vocês. Por isso ele diz: pense nas coisas lá do alto, porque ele morreu e ressuscitou por nós. E aí é o ponto que eu coloquei ali, ó. Por nós. Essas duas palavrinhas fazem uma grande diferença, né? As pessoas dizerem assim: Jesus morreu e ressuscitou. Não é difícil falar isso, né? Tem até gente que não é cristã que acredita que Jesus realmente existiu, morreu, ressuscitou, ou pelo menos que ele viveu no mundo, foi um grande mestre, né? Agora, quando a gente acrescenta as palavrinhas por nós, e aí cada um pode dizer por mim, isso traz um significado totalmente novo para que Jesus fez. Algo muito pessoal. O que ele fez lá naquela cruz, depois ele estava pensando em mim. Estava pensando em cada um de vocês. Vocês lembram quem acompanhou quinta-feira à noite, estudo online, né? Eu falei da oração de Jesus, né? Por nós, ele diz: eu não oro só pelos discípulos que estão aqui comigo. Eu oro por todos aqueles que vão crer pela mensagem deles. Jesus estava pensando em nós também, quando ele orou antes de ser preso. Então, irmãos, esse por nós, eu quero enfatizar. Foi por nós que ele morreu para nos dar perdão de pecados. Foi por nós que ele sofreu, para que nós não soframos as consequências do pecado, para que a gente seja declarado justo por Deus por causa dele. Aí nós temos uma palavra que a gente usa, né? Justificados pela fé. Deus olha para a gente, através de Jesus, e diz: você é justo. Eu falo: não, mas eu sou pecador. Não, mas por causa de Jesus você é justo diante de Deus. E ele ressuscitou, meus irmãos, por nós, para nos dar também a certeza de que um dia nós também vamos ressuscitar. E olha que coisa maravilhosa, o corpo glorioso que teve ali depois da ressurreição, né? É o mesmo que nós vamos receber. A Bíblia diz que tem um corpo novo, glorioso, esperando por nós na ressurreição final. E aí nós vamos tomar parte da glória de Deus. Paulo diz na epístola de hoje, né? Quando ele se manifestar na sua segunda vinda, nós vamos ter um corpo glorioso, perfeito, vamos estar agora na glória, não mais aqui nesse vale de ossos secos e de sofrimento. Então, meus irmãos, a vitória de Jesus é a sua vitória, é por nós, é a nossa vitória. A morte não pode deter Jesus. Aliás, depois na primeira música da Santa Ceia, é uma música um pouquinho longa, mas ela fala exatamente isso. A morte não pode mais deter. A morte é triste, né? É uma coisa terrível, cortante. Eu falei ontem um pouco, né? Aqui na nossa reflexão, mas acho que todo mundo viu como
Como é estar passando a Páscoa para aquelas famílias que perderam aquelas 4 crianças, né? Daquele maluco lá em Blumenau? Ou, eu falei aqui ontem que morreu um ex-congregado meu, vovozinho, lá na Argentina, o seu Helmut, cristão muito fiel, foi sepultado hoje. Amanhã a sua família vai passar a primeira Páscoa sem ele, né? Então, assim, a morte separa pais e filhos, às vezes marido e esposa, separa irmãos, a morte separa a gente dos nossos pais, avós, né? Como eu falei, às vezes dos filhos que a gente não espera, né? Como aconteceu com essas crianças. E quando a gente pensa assim, a morte não deixa mais a gente nem sorrir, nem chorar mais com aquelas pessoas. Elas não estão mais aqui com a gente, né? E às vezes a gente até pensa, puxa, como é que eu vou seguir adiante sem essa pessoa? Né? Sem o meu avô, minha avó, sem o meu pai, meu irmão, né? Sem aquele amigo. Como é que eu vou seguir a vida, né? Sem essa pessoa? Nós cristãos, nós não duvidamos da vitória de Jesus sobre a morte. Mas mesmo assim, mesmo tendo muita fé, mesmo tendo a certeza do reencontro na vida eterna, como eu tenho certeza que eu vou encontrar muitas pessoas que eu sepultei, muitos parentes, né? Meus avós, todos que já faleceram, tenho certeza que vou encontrar eles lá no céu. Não porque eles eram pessoas boas, não porque eles queriam Jesus. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sentiu isso. A tristeza e a angústia que a morte nos traz podem ser muito doloridas. Nós temos que enfrentar, né, a perda, a separação, a ausência daquela pessoa. Quem sabe anos nós vamos ainda viver sem ter aquele ser querido com a gente. Mas no meio dessa tristeza, dessa dor, que é natural, mesmo para quem é cristão, né? Nós temos uma palavra de esperança. Jesus disse, isso não é o fim da história. Não terminou. Aliás, eu quero dar um exemplo aqui. Eu recebi ontem então, a notícia do falecimento do seu Helmut, né, lá na cidade onde ele nasceu, na Argentina, São Vicente. E aí veio um comunicado da funerária, né, foi Facebook em espanhol. Eu achei muito estranho, né, como eles escreveram. Comunicamos, né, o falecimento do Sr. Helmut Hennig, que deixou de existir no dia 7 de abril. Estranho para nós, né? Porque para nós ele não deixou de existir. Ele está agora nos braços de Jesus. A vida dele terminou um capítulo aqui neste mundo, mas ele não deixou de existir. Mas é a linguagem lá da funerária, né? Hoje ele teve, hoje à tarde, o seu sepultamento cristão. Então, meus irmãos, por causa da Páscoa, para aqueles que creem em Jesus, a separação da morte é temporária. É temporária. Porque como Jesus foi ressuscitado, e aí a música que nós vamos ouvir, eu acho muito bonita, é uma tradução de uma música inglesa, é Deus falando assim, levante, filho. Falando para Jesus, levante, filho. E Jesus levantou. Então, eu e você, cada um que morre na fé em Jesus Cristo, também será recebido na eternidade. E aí nunca mais vai ter separação. Aí lá, né, brincando um pouco, mas lá no céu nós vamos jogar bola com Jesus, né? Vamos tomar um tererê com Jesus, vamos brincar com ele, enfim, lá vai ser só alegria, não vai ter mais dor nem pranto, muito menos morte, não vai ter sofrimento, né? Por que tudo isso? Porque ele fez isso por nós, por mim, por cada um de vocês. A vitória dele foi por nós. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença na nossa maneira de viver.
de encarar a morte hoje e no futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo, nem a morte. O amor de Deus dado a nós em Cristo. Eu acho que nós não gostamos de pensar na morte, né? Deus nos deu uma vida que a gente quer viver aqui o máximo tempo possível, para aproveitar as bênçãos de Deus nesse mundo, né? A gente não fica muito pensando na morte, né? A gente pensa mais nela quando alguém chega lá e morre, ou né, está com risco de morrer. Mas porque nós cremos em Jesus, com toda a confiança, a gente pode dizer hoje já, todos os dias, eu estou pronto para ir quando Deus me chamar. Os meus queridos aqui vão sofrer, com certeza. Mas eu estou pronto para ir. Porque lá é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, nós temos como aquelas mulheres, como aqueles discípulos, depois que viram Jesus vivo várias vezes, né? Nós temos paz com Deus. Nós temos confiança e esperança verdadeira no amor de Deus. Confiança que vem da onde? Da gente olhar para a cruz e ver Jesus lá, morto por nós, e de olhar para a tumba vazia e saber que saiu morto da cruz, saiu vivo do túmulo, ressuscitou por nós. E ele disse: vocês vão ter uma nova vida, um novo corpo, uma nova morada. Jesus diz no lugar: estou preparando quartos para vocês, né? Preparando lá uns apartamentos, lá, uns sobrados, bem bacana para vocês. Vai ser maravilhoso, né? Nós temos essa certeza, porque ele diz assim: porque eu vivo, vocês também viverão. Então, com a vitória de Jesus por nós, eu ainda quero dizer isso, meus irmãos. Pense nisso se você ainda não pensou. Com a vitória de Jesus por nós, nossa vida recebe um novo sentido. Recebe uma nova direção. E recebe um novo objetivo, que é o grande objetivo que Deus ainda deixar de viver mais tempo aqui. Qual é? Levar a vitória de Jesus, a sua salvação, para mais pessoas. Né? Para mais gente. Levar para muitas pessoas a vitória que só Jesus pode dar. Você começa na sua casa. O esposo, a esposa, os filhos, né? Você vive para levar esse por nós para mais gente. E aí, no dia que chegar o dia da nossa morte, a gente pode dizer assim, com toda confiança e fé, aí a gente tenha medo. Eu fui perdoado. Fui aceito por Deus em Cristo. E agora, Cristo vai me dar também para mim a vitória sobre a morte. Eu estou indo para a casa do Pai. Porque Ele já fez tudo para mim. Pagou a passagem e guiou na viagem e vai me receber lá de braços abertos. Então, queridos irmãos, que essa gloriosa vitória da Páscoa que nós estamos celebrando hoje, amanhã, os próximos domingos também são chamados domingos de Páscoa, que ela enche o seu coração, o nosso coração, e a nossa vida com esperança verdadeira, com confiança e alegria, para um feliz encontro lá na vida eterna, onde Jesus está esperando ansiosamente por cada um de nós. Lembre-se sempre, foi por nós, foi por mim, por vocês. Amém. Nos colocamos de pé.